Pronto. Boa noite a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Pesquisa Conecta. Dessa vez com a realização da Lei Aldir Blanc, Pernambuco. A Pesquisa Conecta das artistas Isis Agra e Samara Lacerda estabelece conexões entre artistas pernambucanas e outras residentes em outros estados, buscando compreender as convergências e divergências entre os trabalhos desenvolvidos. Além das ações de políticas públicas existentes, diálogo público-artista e espaços de cultura. O projeto de pesquisa surgiu da necessidade de criação de lives que promovessem conteúdos feitos por mulheres da cena teatral, com a proposta de trocas e intercâmbios estaduais. Amiga, eu não sei se para vocês, mas a tua internet estava falhando bastante. Assim, eu não consegui compreender muito bem o que tu falou. Eu vou falar de novo, então, tudo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo certo? Sim. Então, vamos lá. Boa noite a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Pesquisa Conecta, dessa vez com a realização da Lei Aldir Blanc, Pernambuco. A Pesquisa Conecta das artistas Isis Agra e Samara Lacerda estabelece conexões entre artistas pernambucanas e outras residentes em outros estados, buscando compreender as convergências e divergências entre os trabalhos desenvolvidos, além das ações de políticas públicas existentes, diálogo público-artista e espaços de cultura. O projeto de pesquisa surgiu da necessidade de criação de lives que promovessem conteúdos feitos por mulheres da cena teatral, com a proposta de trocas e intercâmbios estaduais. Bom, boa noite. Eu sou Isis Agra, sou atriz, arte educadora e produtora cultural, idealizadora da Pesquisa Conecta, junto com Samara Lacerda, que também é atriz, produtora cultural e arte educadora. Hoje nós estamos fechando mais uma série de conversas, né, com o tema Produções das Mulheres e o Corpo Ritual na Cena, a partir das tradições dos povos originários. E recebemos, na semana passada, a Taína Veríssimo, que é artista aqui de Pernambuco. Conversamos um pouco sobre o grupo Totem e sobre toda a jornada dela no teatro. E a Dani Mirini também, artista do Acre, que teve uma troca com Samara na quarta-feira, também falando sobre a experiência dela no grupo de teatro que ela fundou lá no estado do Acre. E hoje é o grande encontro dessas artistas potentes, né? Então, estamos aqui com Taína, que é artista, integrante do grupo Totem desde 2004, atuando como produtora, atriz performer e arte educadora, participando de amplo trabalho cênico e pedagógico realizado pelo grupo. É pesquisadora também do acervo Recordança desde 2010, integrando a equipe como pesquisadora em projetos como o Histórias ao Pé do Ouvido, terceira temporada, Narrativas Femininas. Dani Mirini é fundadora e diretora artística do Grupo Experimental de Teatro de Rua e Floresta Vivarte, do Acre, com ênfase na pesquisa dos povos amazônicos. Pesquisadora do xamanismo de diversas manifestações culturais brasileiras e da América Latina. Bom, a gente queria agradecer pela presença de vocês, por vocês terem nos acolhido e aceitado esse convite. A gente está muito honrada com a presença de vocês. Queria agradecer também a quem está aqui na sala com a gente. Pedir que vocês deixem suas câmeras desligadas em todo momento, para que a gente possa e desligar o microfone também, se possível, para que não tenha interferência na gravação e fique melhor a visualização para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois. Tinha alguma coisa também. É só apertar no microfonezinho para desligar o som.
Bacana, já que isso também com 85 Pai, tem que estar aqui. Cadê? Volta para lá. também os profissionais de saúde. Em relação a essas 2.800 doses que acabam de chegar, a gente vai ouvir a explicação. Conseguiram desligar o som? Não. Céu, pai. Ele quer falar. Você mexe não. Aperta, dá um toquezinho na tela e aperta o microfone. Samara, Taina está falando que acha que você consegue fazer isso. Daí. Nós estávamos com o agendamento da segunda, sexta e quarta-feira. Com a chegada de novas... Pronto. E... Tava difícil. Mas vamos lá, deixa eu só mudar novamente. Peço desculpas que eu preciso mudar novamente a configuração para poder ficar nós 4. Agora a gente tem mais uma questão que eu acho que a Dani caiu. Não, ela está aqui na sala. Ah, tá aqui? Ah, então tá. Vamos tá, só tá com a câmera agora. Vamos voltar, então. Desculpem essa interrupção. Vamos lá, vamos continuar. Como eu estava dizendo, a gente agradece muito a presença de vocês. Ficamos muito felizes com que vocês tenham aceitado o nosso convite. Estamos muito honradas. E vamos começar esse papo, que a gente que já falou demais. Mas então, nas lives passadas, vocês falaram um pouco sobre a realidade de alguns povos originários a partir das vivências, residências que foram feitas nessas comunidades indígenas, né? A Taina, ela relatou 11 etnias diferentes aqui no estado, lá no estado de Pernambuco, eu não estou em Pernambuco. Dani Mirini relatou 18 etnias acrianas. Esses povos, eles são contemporâneos e são remanescentes do processo de colonização que resistem ainda hoje, né? Que a gente ainda está nesse processo. E eles resistem a diferentes situações de genocídio, injustiça, marginalização e ataques desde 1500. Diante dessas constatações históricas, e agora falando da realidade específica para cada estado, Taina, como você enxerga a relação dos pernambucanos em geral, que ainda desconhecem ou mesmo se posicionam tão afastados dessas etnias? Teu som. Desculpa. Então, eu posso falar por Pernambuco, né? Mas claro que eu acho que tem regiões que isso pode estar um pouco amenizado, né? Mas a minha impressão é que esse afastamento, né, das nossas raízes, né, da nossa ancestralidade indígena, é uma construção do país, né? E aí aqui em Pernambuco a gente tem os povos, existem povos que estão muito próximos, né, do centro, né, de Recife e tal. E povos que você os vê, né, dentro da cidade, em momentos específicos do ano, às vezes no carnaval, mas a gente não tem essa proximidade, né, com as culturas. De fato, a gente não tem. E a gente não é estimulado a isso, né? Porque se a gente pensar, né, que nas escolas, né, todo mundo cresce, o que chega, né, no ensino tradicional, né, dos povos indígenas, a gente só aprende a história como o que ficou no passado, né? Então, os indígenas, ou eles não existem mais, né, ou eles foram... enfim, ou eles não existem mais da forma, né, como eles conviviam, né, com a natureza, ou eles foram exterminados, né? Então, assim, é como se a história tivesse acabado ali, né? A história não continua, a gente não vem até os dias de hoje acompanhando, né, digamos, nesse ensino regular, como é que os povos indígenas
permanecem presentes nas nossas vidas, né? Na contemporaneidade, né? Nas suas aldeias, também na cidade. Então, assim, isso foi algo que eu comentei na live, né? Que a gente, quando a gente se viu, de uma forma em que a gente não tinha nenhuma referência, nenhuma proximidade, a gente não conhecia nada, né? Sabia o nome de um ou de outro, né? Através de alguns artistas que vêm levantando, né? De uns tempos para cá, mas a gente não tem contato, né? A gente não é estimulado a essa aproximação, a esse entendimento. Então, cabe a cada um fazer essa busca, né? Que foi o que a gente fez. E aí a gente percebe, né, o grupo, a gente percebe que a gente, querendo ou não, né, a gente não tem ideia do que um espetáculo pode gerar na cidade. Mas a gente percebe que o espetáculo, né, foi um estímulo para diversos resgates, né, de pessoas que iam assistir o espetáculo, que começassem a se identificar em cena, né, perceber a sua ancestralidade, ir atrás da sua ancestralidade, né? Qual é o meu tronco, de que povo eu vim, minha avó foi pega no laço, todas essas histórias, né? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que passaram a buscar, né, a sua referência, né, a sua ancestralidade, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e eu me vi ali, vi minha avó, sabe? E, tipo, comecei a ir atrás. Então, eu tenho amigas, né, próximas que foram depois, né, procurar com a mãe, né, com a avó, de onde veio, não sei o quê, foi na cidade. Então, a gente conhece pessoas próximas que foram fazer essa busca. E não só isso, o espetáculo na cidade, né, o trabalho que a gente começou a fazer na cena teatral, começou a estimular várias outras iniciativas. Então, assim, a gente sente que era um discurso que não acontecia na cidade. Muito apagado, né? Então, assim, a gente ainda vê, né, o movimento negro, né? Mas o movimento indígena, né, pouco se fala, né, da resistência indígena. Então, assim, quando a gente começou a falar, então, por exemplo, teve o SESC, que começou a chegar perto do grupo e começou a chamar a gente para rodas e trazer, e fizeram, né, vários eventos trazendo povos do país inteiro para discutir, para trazer suas sonoridades, para apresentar seus trabalhos, né? Tem muitos artistas performance, muitos indígenas performance. Então, assim, começou a se trazer um movimento, né? E a gente identifica isso, assim, que era um movimento parado, né? Não dos indígenas, né? Mas de quem não é indígena, não se falar disso, né? Não ser um debate, né? Não faz parte da temática, né? Do povo que as pessoas trabalham, né? Fazem seus espetáculos e tal. E aí a gente percebeu esse movimento, né? Esse estímulo a falar sobre isso, né? A ir atrás dos povos, a falar o nome dos povos, né? A trazer os povos para cantarem, para falarem da sua história. E irem até lá também, né? O SESC fez muito isso, né? Quando o povo Capinauá começou a se aproximar mesmo, assim, e a gente percebe isso, que não tinha essa coisa. Recentemente, esse movimento não estava acontecendo. E Dani, como você enxerga essa situação mais para o teu estado, né, para o Acre? Então, aqui a gente tem em torno de 18 etnias, né? Então, apesar de ser aqui na Amazônia, a gente está um local que parece ser que abrace toda essa questão indígena, mas também não é. A gente tem que reconhecer que nós somos um país muito preconceituoso, né? Assim, e por anos, séculos, né? Como você viu, né? Desde 1500 eles foram sendo excomungados da terra onde eles nasceram, né? Foram isolando eles, foram cada vez mais, até nós mesmos, eu tenho estimulado dentro de mim essa questão, né? Sempre eu trabalho essa questão das
raízes, né, das nossas raízes. Eu gosto de fazer com os atores que trabalham comigo a questão da nossa árvore ancestral. Então, quem são as raízes? Eu sou, por exemplo, minha bisavó era chucuru. Eu sou uma família que vem do Nordeste, né? Então, eu tenho uma descendência indígena, né? Já, tipo, meu bisavô era holandês. Então, eu tenho traços misturados e reconhecer meu pai é negro. Então, assim, a gente é um país que a gente tem uma mistura incrível e linda, né? A gente tem que se reconhecer realmente brasileiro no âmago, respeitando todas as nossas ancestralidades. Mas aqui no Acre a gente também tem essas dificuldades, né? Assim, dificuldade disso, as pessoas às vezes aqui mesmo, assim, eles são mais valorizados quando vem gente da Rússia, da Alemanha pesquisar aqui. Então, geralmente, quando vem esse pessoal da Europa, a gente ainda continua aquele pensamento do colonizador sempre ser, né, o cara, né, assim, tipo, chegam aqui e a gente apoia, né, e eles vêm para as aldeias, vêm adquirir os conhecimentos dos nossos pajés, das nossas plantas, né, e não é que nós não sejamos, porque aqui estamos nós, aqui, mulheres sonhadoras aqui, atrás de uma ancestralidade, atrás de estar pesquisando, mas a gente também tem uma outra parte da sociedade que não quer, que acha que índio é preguiçoso, que índio vive na rede, que índio, né? E a gente não, a gente está num outro trabalho, atrás de nossa ancestralidade, porque tem um contato com a natureza, porque ali dentro a gente pode sim ter um trabalho cênico, um trabalho de fortalecimento da nossa cultura, porque para vir a nossa nova geração mais ainda assim, mais feliz de ser brasileiro e estar apoiando nossos parentes indígenas, né? Então, assim, aqui a gente passou, mas hoje é por grandes problemas com evangelização nas aldeias também, é um assunto abordado também isso, né? E outros, o álcool também dentro das aldeias também foi um processo, né? Mas hoje em dia, graças a todo também esse fortalecimento das aldeias e das lideranças, dos caciques e dos pajés, né, que eles fortaleceram, tipo, vamos atrás de nossa cultura e vamos fortalecer. Eu acho que é algo que acontece em todo o país, né, ouvindo a Taina falando, né, então é algo que a gente, né, os nossos Brasis se desconhecem, né, e às vezes está ali, na nossa vizinha, no cara que a gente passa ali para dar bom dia, boa tarde, né? É isso, eu acho. Senão eu vou falando, gente. E a gente estava falando sobre coincidências, e aí eu esqueci de comentar da sua bisavó, né? Isso que era chucuru, e que a gente estava conversando sobre isso, exatamente sobre isso, que o Grupo Totem também fez uma vivência com os povos, com o povo chucuru, né? É engraçado isso, né? Como as energias se cruzam, enfim, não só nessa live específica, mas em todas as lives que a gente vem participando. E aí eu estava lendo sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e aí ele fala que, às vezes, os antropólogos limitam a compreensão da experiência nas aldeias como uma experiência cultural, e que essas vivências elas vão muito além desse campo sociocultural, né? E aí, Dani, eu queria saber de você como você percebe que essas trocas com alguns povos originários que você relatou que ia para a aldeia, que trocava, que tinha uma vivência com esses povos. Como é que você se alimenta enquanto ser humano e enquanto mulher artista também? Mas, Isis, é como eu me alimento dentro dessa vivência, né? Uhum. É isso? Isso. Para além de uma quero experiência cultural, artística e cultural. Eu acho que é muito além de uma experiência artística cultural, uma
experiência espiritual até, porque é uma coisa assim que é ancestral, né? Ela vai te ligar à terra e vai te ligar toda a tua ancestralidade, tudo do que você é, inclusive da sua missão nessa terra, né? Eu acho eles assim tão suaves como o vento que toca na nossa pele, né? Assim, e são coisas às vezes que eu acho que o Krenak ele coloca ali, né? Mas às vezes eu acho que limita os antropólogos um pouco, não por eles, mas porque eles não talvez assim, poxa, você vai lá fazer uma pesquisa, vai ficar um mês lá na aldeia pegando informações e tal. Mas gente, um mês é pouco. Um mês é pouco para o que aquelas pessoas estão ali, né, vivendo desde criança, desde pequenininho, né? Então, assim, às vezes eu acho que o Krenak tem um pouco essa coisa, né? Não dá de você colocar ali, porque a tua cultura é diferente e aquele que nasceu ali, né? Então, pelo menos um ano, né? Pelo menos 5 meses aí que você vai entendendo, né? Como é que é o processo. E aí, até você, né? Que chega ali naquela aldeia, tirar toda essa coisa sua, né? Tipo, que a gente tem, né? Internet, feitiços dessa questão, né? Do comércio, a necessidade de consumo e tudo mais para você pisar na terra ali, né? E por isso que eu acho assim que essa contribuição para a nossa parte artística é incrível. E às vezes eu não sei se está indo, mas a gente vê a gente vai presenciando rituais, ou a gente tenta pegar e gravar ali, ou fotografar. E é isso, eu acho que talvez, através dessa vivência, através de estar ali, vai arrebatar as pessoas para uma consciência com eles, se tornar a minha também, a minha cultura. Eles não estarem separados. E também aí eu fiquei uma coisinha na minha cabeça ficou falando assim, né, que é aquela coisa de apoderar-se da cultura do outro, que às vezes se fala muito, né? Assim, me veio uma coisinha aqui assim na cabeça agora, que não é também o apoderar-se. E eles não pensam assim, eles pensam no fortalecimento da cultura. Porque os mais velhos estão morrendo. Então, eu vejo os indígenas, às vezes eu acho forte, né, a resistência, eles vão para cima, os indígenas têm outro jeito de agir. Eu acho que eles confiam tanto na Mãe Terra, em tudo isso, sabe? Que eles vão muito, muito pelos outros lados, muito pelo nosso inconsciente, talvez, sabe? Gente, eu vou passar, porque senão eu fico falando, tá? CCC que me policiar. Mas pode falar, viu? A gente está aqui para escutar e para aprender. Tá lindo. Samara, eu só queria te perguntar se nessa tua caída da internet não parou de gravar. Olha, aqui continua gravando. Não sei se se vai dar um pedaço, né? Isso realmente eu acho que a gente só vai saber depois. Eita. Tá. Tu ainda está travando um pouco aqui para mim, mas vamos ver. Vai melhorar. E aí, Taína, eu queria saber também como foi esse teu antes e depois dos encontros e das vivências com os povos Pancararu, Capinauá e Chucuru. Como foi essa... Como foi que tu te alimentou? Depois estou ficando emocionada, tá? Porque essas vivências, né, essa experiência, ela preenche a gente como um todo, né? Eu, infelizmente, não
uma convivência tão profunda, né, tão próxima como a Dani tem, né? Imagino, né, de estar mais próxima dos povos. Então, a minha experiência foi mais pontual, né? Mas isso mudou completamente tudo mesmo. Chegar lá mudou completamente, não só a mim, mas como a todas as pessoas do grupo, como o nosso trabalho, o espetáculo que a gente gerou, a nossa forma de trabalhar. Tudo mudou completamente, vocês não têm ideia. Assim, de fato é um divisor de águas, é antes e depois da gente se encontrar com os povos indígenas. Então, a gente, né, como eu já mencionei, acho que até a Dani falou isso um pouco na fala dela, né, de que o nosso trabalho em cena não é só um trabalho físico, né? A gente está trabalhando ali com metafísica, né, com energias, com espiritual, né? Então, isso faz parte hoje da minha atuação, né? De uma energia indígena, né? De uma energia dos encantados que estão com a gente em cena, que a gente sabe que estão. Então, assim, a gente encontrou parceiros, né? A nossa criação em cena, a gente não trabalha só entre a gente. A gente tem um amparo, né, espiritual, um amparo energético, e lá, né, com os povos, o nosso amparo, ele se somou a um amparo que está presente nos povos, né? Então, a gente trabalha junto. Então, isso é uma das coisas que a gente aprendeu lá, né, inclusive, né, que todos os trabalhos de uma sociedade normal, educação, saúde, ele não está separado da vida espiritual, né? Do plano espiritual. Então, a gente passou a ter mais consciência disso, né? O nosso trabalho artístico, ele não é separado de uma questão energética e espiritual. Então, assim, isso mudou completamente a nossa forma de criação, a nossa forma de atuação, o que a nossa consciência em relação, né, a como o ritual age, né, toda a cura que está acontecendo ali enquanto o espetáculo está acontecendo, né, e do público, né, de quem é mais sensitivo, sentir, perceber, nos dizer, né? Então, assim, são vários desdobramentos, né? São várias camadas, né? Uma apresentação, ela não é apenas o nosso corpo físico ali. Tem dia que eu estou, né, a gente tem uns momentos de pulo, tem dia que eu dou uns pulos, que eu não sei nem que energia é aquela, como foi que eu encontrei, sabe? Que a pessoa sai do ar, assim, eu fico, que pulo foi esse? Então, assim, a gente tem uma potência, né? A gente está né, as performances, né? A gente está num estado ritual, né? A gente está ali na nossa potência máxima, mas a gente sabe que a gente não está só. É um coletivo que está com a gente em cena, né? Existe uma galera. Então, assim, isso mudou completamente, né? Essa consciência dessa presença nos nossos laboratórios, nos nossos ensaios, nas nossas apresentações. Então, para mim, enquanto atriz, né, de saber que eu não faço nada sozinha, né, que a gente está amparado, né, a gente trabalha em conjunto. Então, assim, isso mudou completamente, assim, uma questão de consciência, né, da gente ter consciência, porque a gente já sabia, já buscava, já trabalhava, né, mas a experiência com os povos foi algo marcante, assim, né, da gente compreender, né, como isso funciona de fato. Então, mudou completamente. E, assim, eu sempre fui, eu moro aqui perto da praia, né, sempre morei bem perto da praia, mas eu sempre tive uma chama pela mata, né, pela mata. Cachoeiras e rios, assim, eu não sei o que é. E tem um negócio. Então, quando você chega, né, para mim mesmo, quando eu cheguei nas terras indígenas, assim, a gente se sente em casa, né? Eu me sentia em casa, assim. Então, teve gente do grupo, né, de estar lá e dizer, gente, eu acho que eu sou daqui, não vou voltar. Sabe? Então, assim,
desperta coisas na gente, né? Desperta uma memória, né? Uma sensibilidade, né? Um outro tipo de presença, né? No lugar, um outro tipo de relação com as pessoas. A gente ficou muito encantado, que você estava falando, né? Da avó dela ser chucuru, eu ter falado em chucuru. E é por isso que eles se tratam como parentes, né? Porque somos todos parentes, né? Todos temos essa veia, né? Eu nem sei se posso me chamar parente, né? Porque eles se tratam entre si como parentes. Mas você sente, né? Uma intimidade, né? Uma proximidade. Você se sente família, né? Então, só para dar um detalhe, assim, a gente foi para... Quando a gente estava indo embora do Povo Pancararu, eu estou quase chorando aqui para falar disso, porque quando a gente estava indo embora, que a gente foi super bem recebido, né, na casa das pessoas, né, com toda a família, né, envolvida, a mãe, a avó. E quando a gente foi embora, a gente recebeu um presente. A gente recebeu uma caixa de pinha. Gente, uma caixa. Assim, a gente ficou assim, todo mundo assim, a gente, como assim? Como assim que eu nunca vi isso? Porque, tipo, pinha é uma coisa super cara, né? Super rara, né? E como eles produziam lá na terra, a gente ficou assim, minha gente, isso é o melhor presente do mundo inteiro. Como é que você recebe uma caixa de pinha? E a gente voltou assim, tipo, minha gente, que coisa linda é essa, esse povo? Como assim? Porque foi muito, sabe? E a gente ficou assim, não vou precisar, não. Vende, minha gente, essas pinhas. Ele, não, isso é de vocês, a gente está dando, levem para a viagem de vocês. E a gente ficou assim, gente, que generosidade, sabe? Que doação, assim como um todo, sabe? A gente ficou assim, gente, uma caixa de pinha, tipo, isso é o presente mais incrível que eu já vi na minha vida. Pinha, né? Assim, não sei se vocês gostam de pinha, mas assim, Amo! todo mundo ficou chorando, assim, meu Deus, eu nunca vi tanta pinha junto, assim, todo mundo sabe, caramba, velho, que incrível, que incrível. E assim, é só um exemplo, né? Para eles foi algo simbólico, e a gente ficou assim, todo mundo, minha gente, como assim? Esse presente surreal, um presente desse. E eles assim, claro que não, super normal. E a gente, meu Deus, que lindo! Enfim, né? Mas essa foi uma sensação, assim, que a gente ficou muito emocionado mesmo, né? Da forma de tratar, né? Da forma de receber, da forma de se despedir. Todo mundo chorando, a gente se sentindo assim, ai, meu Deus, a gente tem que ir mesmo. E é isso, né? A gente não consegue estar tão presente quanto a gente gostaria, mas como a Dani falou, não é suficiente, não é nada. Passar 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, não é nada. Não é nada. É muito mais profundo, muito mais. Enfim, E eu estou me fico empolgando também. eu fico pensando que, assim, até para você dizer como foi, é difícil, né? Só estando lá para sentir, porque são sensações, são outras coisas, sabe? Que às vezes a gente não consegue nem expressar, que é sentir, né? É muito mais o sentir. E aí vocês relataram um pouco na live passada sobre a construção, né, do espetáculo Retomada, que foi criada pelo Grupo Totem a partir dos rituais vivenciados nas residências com os povos Pancararu, a partir, né, das residências com os povos Pancararu, Capinauá e Chucuru, e sobre Canarô, que foi criado por Dani Mirini a partir das pesquisas sobre os povos Yawanawá. E aí, Dani, você falou uma coisa bem interessante da questão da preocupação durante os ensaios, de não criar uma imagem caricata, né, dos povos originários, com aquela pena e toda aquela imagem clichê que a gente acaba aprendendo no colégio sobre as vestimentas dos povos indígenas.
E aí a gente percebe também que assim as duas propostas, os dois trabalhos, né, eles fogem do lugar comum, do didático sobre a obviedade da defesa em relação aos povos indígenas e traz outras propostas. E aí eu queria saber, Dani, assim, se durante os ensaios existia uma necessidade de um olhar de fora, de um olhar mais distanciado para a organização e a costura da dramaturgia do espetáculo. Então, o Canarô, assim, é um espetáculo, né, que a gente, na verdade, eu fui chamada para contar a história, e aí, assim, porque eu geralmente, nos rituais, eles vão tendo muita, né, eu sou contadora de história também, né, então, durante os processos de rituais, aí lá no final do ritual, a gente lá naquela força grande da medicina, lá, às 5 horas da manhã, alguém fala, conta história, Dani. Ou dança, Dani, né? Porque eles sabem que eu sou artista, lido com isso, né? Então, assim, o Canarô foi um presente para mim, uma história que eu amei, que é uma história do pássaro, né? O pássaro, a arara amarela, que é para eles, né? Quando eles cantam isso dentro do ritual, eles estão se comunicando com os outros parentes, tanto aqui em terra, em matéria, quanto no espiritual, né? Que é uma música que eu amo, que é Wakomaya tone pindai ke pindai kanaron. Waheheheya wakomaya 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 he. Wakomaya tone pindai ke pindai kanaron. Então, assim, essas músicas, o Canarô, para mim, assim, tá dentro dessa mística do Canarô, que é essa cosmologia Iauá, né? Para mim, sempre foi uma honra e sempre, assim, quando eu comecei a trabalhar com essa questão mais indígena, sempre eu ficava assim, quanto mais eu adentrava nos mistérios da floresta, mais eu via ela com respeito e com honra, sabe? Assim, vendo todo esse processo da gente com medo dessa questão do caricato, né? Porque às vezes a gente aprende na escola, é dia do índio. Aí as pessoas fazem 2 pinturas aqui e já botam um cocá, umas peninhas ali. E quanto mais eu estou aprendendo, mais tudo tem um porquê. Eles não se pintam porque é bonitinho ou porque tem um significado, se pintar, se camuflar, sabe? Vermelho, urucum, genipapo, tem as pinturas específicas para festa, para guerra, para brincar, né? Então, as penas, eles não colocam penas ali por acaso porque é bonito, não, é para a força daquele pássaro tá comigo, né? Porque através do cocá também eu vou saber qual é tipo, se é um cocá de arara, é o cocá de festa, quem usa cocá do Nauatatã, que é do gavião real. Não sei se vocês aí têm um gavião real, que é um bicho do meu tamanho, uma árpia. Ele é do meu tamanho, olha que eu sou pequenininha. E aí, quando ele abre as asas, assim, aí quem usa é pajé, mas aqui ali tem um jovem usando, né? Então, tudo tem uma simbologia, um significado, né? Que aí, às vezes, eu acho que eles se sentem ofendidos na parte quando também é carnaval, né? Que aí todo mundo, vamos se vestir de índia. Aí lá vem a Índia, né? As meninas se vestindo de índia, os meninos se vestindo de índia. Assim, sabe? Dando pouca importância do que é aquilo para eles, né? Então, eu me revejo muito. Eu fiquei muito preocupada de fazer, porque eu tenho, sim, minha bisavó é chucuru, mas eu não sou da aldeia, eu não nasci na aldeia, eu tive uma outra educação, tive 2º grau, tive um outro, não parti de dentro da aldeia, se fosse de dentro da aldeia seria diferente. Então, todo esse cuidado, sabe, para ir para a cena. No entanto, que quando eu vou para a cena, antes de eu chegar e colocar o cocá, e eu me pinto na cena, com o urucum na cena, na frente da plateia, mas antes de chegar aí, eu vou explicar para
para a plateia como foi que eu cheguei lá, né? Eu digo do meu processo, aí eu falo que eu encontro uma encantada chamada Cabocla Mirini, que é o meu nome artístico, né? A Mirini é a minha cabocla que me ajuda, né? Então, aí eu falo da minha queda no rio, de uma quase morte, né? Porque isso aconteceu isso comigo no processo que eu estava subindo o rio, quase morri, porque fui querer ver a natureza e tal. E, gente, não sei assim no mar, né? Assim, porque eu tenho muito cuidado com as águas, porque eu tenho medo que as águas me encantem, né? Você nadar em piscina é diferente, você nadar num rio com correnteza é diferente. Com certeza nadar no mar também é diferente, que tem que ter cuidados, né? E às vezes a gente pode até ter braço, ter perna, mas ali tem muito mistério dentro da natureza, né? Então, às vezes a gente tem que ter muito cuidado. E aí quase que eu vou, aí eu faço esse processo, né, no Canaru. Eu explico toda esse meu percurso até eu dizer, olha, agora eu recebi a autorização para mim estar contando a história, né? Que não venha a coisa do nada, né? E isso sempre me preocupou. E aí eu chamei aqui, né, assim, para me dirigir um diretor chamado João Veras, que é um advogado, músico, super, né? Agora ele fez um doutorado dele sobre lançou um livro chamado Seringalidade, né? Assim, e ele conta sobre essa questão do colonialismo, né? Dessa coisa mais, como é que é essa coisa descolonial. E ele é acriano também, conhece, né? Mas nunca foi numa aldeia. Então, a gente tinha esse olhar de fora. Aí tinha o olhar do meu diretor e também tinha o olhar do Iauanauá, porque por mais que eu tivesse montado aqui na cidade, né? Assim, os meus ensaios sempre tinha minha amiga Eliane Iauá, ou chamava o Tasca Iauá para um ensaio. Olha, eu cheguei na parte agora a parte, né, indígena, e eu queimo um sapá, e faço uma reza, né? Que o sapá é uma resina que eles usam para limpar o ambiente. Então, no meu espetáculo, eu queimo lá o sapá, limpo o ambiente, faço uma reza na língua deles, né? Que isso, né, limpa tudo e tal, e isso eu tinha colocado em alguns momentos, em outros momentos, mas nesse momento que eu falo da cultura dele, eles me dirigiram. Não, Dani, é melhor você botar o sapá aí na entrada porque tu vai começar, porque tu tá botando no final? Não, no final não, começa na entrada da contação da história do Canarô. Então bota aí o sapá. Então eu gosto que eles façam parte do processo, né, assim, mesmo que alguns, né, a maioria dos Iauá, para chegar lá, você tem que ir até Feijó, você tem que subir pelo menos um dia, assim, dependendo da aldeia, que são 7 aldeias no Rio Gregório, a aldeia mais próxima, quando você chega, né, assim, tipo, é um dia e meio de estrada aqui, e mais meio dia, dependendo, a aldeia mais próxima é um meio dia, assim, de barco, você subindo de barco lá, né, se for voadeira é mais rápido, né. Mas aí, e assim, eu sinto eles muito, eu sou muito aberta, eu gosto muito de conversar, né, de estar junto. E eu acho que esse respeito que eu tenho por eles têm o mesmo por mim, assim, sabe? De tipo, de me presentear, de falar assim, não, Dani, você é uma pessoa que fortalece a nossa cultura. Fortalece porque eles não veem um ato de eu estar ali, né? Assim, eu vou montar um espetáculo, estou ali falando deles sem eles, porque a minha vontade sempre, assim, a gente viajou agora na Amazônia das Artes, mas a minha vontade é sempre de ter um Iauá comigo, né? A gente também montou um espetáculo que a gente fez uma salada de frutas, né, da nossa cultura aqui da floresta. A gente misturou a visão seringueira, ribeirinha e indígena. E aí a gente pegava, né, com a mitologia Runicuim, que é um outro povo. Então a gente conseguiu, né, dentro do processo, estar viajando com eles. A gente falava assim, olha, vocês vêm com a gente. Então, a gente viajava com 12 atores e mais 3 Runicuins. E mais uns 3 argentinos, 4 argentinos. Então, a gente tinha um elenco, um pessoal assim que a gente achava bem representativo, né? Falando de América Latina, de cultura ameríndia, e eles ali, né? Porque o que é melhor para a gente, para mim, assim, às vezes, é eles mesmos responderem as perguntas, né? Eles mesmos estão ali falando deles mesmos, né? Assim, e
E eu estimulo isso, né? Ultimamente, o meu sonho, que eu fico materializando, é ter um festival indígena, sabe? Um festival de teatro indígena, porque aqui tem vários festivais. Porque o que é, né, sempre na vez passada que eu falei, né? Poxa, a gente está numa escola, é claro que eu honro muito tudo que a gente aprende no teatro, a Grécia Antiga, né? As bacantes, Dionísio, Deus do teatro. Mas, gente, a gente tem esse nosso teatro aqui também ancestral, que vem das aldeias, né? Aqui, por exemplo, a gente está aqui perto, o Acre, aqui a gente está perto do Peru e da Bolívia. E esse povo ancestral já fazia teatro, gente. Eu fui visitar agora o Peru, a festa dela solo, antes da pandemia. Gente, que festa fantástica! É uma festa assim que você vê o teatro implícito em tudo, né? Caminhão passando aqui, gente. Então, a gente vê, então, assim, poxa, vamos estudar, e isso que eu acho legal, por isso que eu acho muito lindo esse trabalho de vocês, né, do Conecta, de estar fazendo isso. A gente precisa de ter mais, da Tainá lá também fazendo isso, a gente precisa escrever mais sobre isso, a gente precisa conversar mais entre nós, a gente precisa estar mais dentro das academias, né, das universidades, para a gente botar uma proposta, sim, vamos estudar o teatro grego, mas vamos também estudar o teatro ancestral indígena, mas vamos também estudar o afro, né? Porque é aqui, né, que ocorre dentro da gente esse sangue, que é mistura, né? Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que isso é importante para a gente, né? Eu sei que a gente está em grandes transições, e ainda mais essa transição dessa pandemia, né? Eu acho que é muito difícil, né, esse processo, né, assim, eu vejo processos muito difíceis, sabe, gente que perdeu a família toda, criança que ficou órfã porque foi pai, foi mãe, e aí a criança agora, né, de uma hora para outra tudo muda, tudo está mudando, né, então, assim, eu fico, assim, rezando para o Grande Espírito para a gente continuar, assim, porque eu acho que o presente maior nesse é a nossa vida, né, a gente poder viver, que a coisa tá muito complicada, né, gente? E a gente cuidar da gente e dos nossos, em sentido cuidar dos nossos, que eu digo é cuidar de todos o nosso redor, né? De todas as pessoas, ou parente ou não parente, né? E esse processo, né, assim, que a gente reflita bastante sobre esse processo depois dessa pandemia. E que nós continuamos lutando ali nesse ideal, né? Eu falei, gente, passa a palavra. Nossa, Dani, esse teu processo de construção do espetáculo deve ter sido incrível, né? Você ter ali pessoas o povo Yawanawá ali contigo, né? Uma pessoa te dirigindo e dizendo também, olha, aqui isso é melhor, isso acaba meio que formando eles também, né? Enquanto uma pessoa que pode fazer arte, que está fazendo arte, na verdade, o tempo inteiro, né? E enfim, deve ter sido uma troca incrível, assim, porque às vezes a gente está em cena e a gente não percebe coisas tão simples, às vezes a gente precisa de um olhar de fora, né? E ter alguém deles contigo deve ter sido incrível, porque eles têm propriedade, assim, acho que mais do que a gente, né, para falar sobre eles. Acho que você falou um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu acho... E outra coisa, gente, não se preocupem, viu? Assim, a gente está jogando as perguntas para Dani, para Taína, mas, assim, se vocês quiserem comentar também uma pergunta da outra, quiserem acrescentar, fiquem à vontade, porque realmente a gente está aqui para escutar vocês e aprender com vocês. Mas, Taína, surgiu uma dúvida entre a gente se existiu a preocupação na construção do espetáculo Retomada
sobre o público que consumiria o espetáculo, né? Se entre indígenas e não indígenas, se existiu essa preocupação assim, será que as pessoas indígenas e não indígenas vão consumir? Como é isso? Até porque a gente sabe que vem de realidades diferentes. Existiu sim essa preocupação. A gente sempre, inclusive nossos trabalhos, a gente sempre coloca indicação livre. A gente quer que todo mundo veja, que seja um acesso, assim, que crianças possam ver, possam sentir, possam presenciar, gente da academia, gente indígena, gente de todos os lugares. Então, assim, a gente pensou nisso, sim. A gente, na nossa estreia, né, a gente fez com que algumas pessoas, né, dos povos viessem assistir aqui na capital. E isso foi super importante para a gente tê-los na estreia, né? E foi inclusive uma confusão, porque eles chegaram e o teatro já tinha lotado. E aí o teatro, né, não pode mais entrar e tal. E uma das pessoas que estava, né, nos bastidores com a gente disse, não, eles têm que entrar, de jeito nenhum, eles podem estar de fora. E aí eles foram, né, pela lateral do teatro, né, assistindo num lugar, inclusive, mais privilegiado, assim, né, mais pertinho, assim, mais dentro da cena. Então, assim, para a gente era super importante, né, tê-los. Então, a gente queria, inclusive, voltar, né, como eu falei, a gente voltou para lá, apresentou para eles, e a gente teve, e assim, e é isso, né, o retorno que a gente teve foi super positivo, né, todos eles, né, todos os povos que a gente voltou e apresentou, eles se sentiram, né, muito satisfeitos, né, de assistir e de a gente ter levado, né, para eles verem, não ter só passado para pesquisar. E quando a gente apresentou no Povo Chucuru a primeira vez, né, assim que terminou, Cacique Marquinhos, né, nosso prefeito agora do Pesqueira, ele convidou para a gente apresentar na Assembleia Chucuru, né? Venham apresentar na Assembleia Chucuru, que é a assembleia em que não está só o povo chucuru, tem vários povos, né, ali circulando, né, gente de todos, de vários povos, e a gente ficou muito assim, né, caramba, velho, a assembleia é dos indígenas e eles convidaram a gente para apresentar o espetáculo, né, foi uma satisfação, não tinha satisfação maior, assim, né, e infelizmente a gente não conseguiu ir no mesmo ano, porque é isso, o espetáculo a gente envolve muitas pessoas, né? São 12 pessoas para o espetáculo acontecer, dependendo de 12 pessoas. E toda a agenda e tal, foi um ano complicadíssimo, a gente não conseguiu. E a gente foi no próximo ano, né? No ano seguinte a gente foi. E foi incrível, foi incrível. Então, apresentar lá, dentro, né, do Espaço Mandaru, com um banner do Cacique Chicão, assim, em cena com a gente, né? Ele estava fazendo parte do cenário. Sempre que eu vejo, eu já estou me arrepiando todinha. Porque quando eu vejo as fotos, eu digo, minha gente, Chicão com a gente, pô, em cena, assim, aquela presença, né? Porque é um banner gigante dele, né? Enorme, assim, que estava compondo, né, o cenário da Assembleia. E ele junto com a gente, né? Então, assim, foi uma recepção maravilhosa, espetacular. Então, a gente fez pensando nisso, né? Então, a gente estava o tempo, como a Dani falou, né? Existe toda uma delicadeza, né? A gente jamais faria um trabalho assim, né? Caricato, mas mesmo assim a gente tinha que se preocupar, né? A gente, de jeito nenhum, a gente ia estar fazendo algo que estivesse engessando, né? Estivesse, enfim, estereotipando, né? As culturas. Então, a gente também, numa forma de antropofagia, né, que a gente trabalha, né, não existe só as referências do povo, dos povos, né, cada um de nós também traz suas referências, e a gente vê várias coisas e mastiga várias coisas, né, e faz aquela mistura, né, que quando sai um trabalho nosso, né. Então, ter esse cuidado, né, de ser algo com a nossa cara, né. A gente está trazendo, sim, elementos, né, referências,
mas a gente vai fazer algo com a nossa cara, né? Com a nossa linguagem, de uma forma que quem vê vai dizer isso é o totem, mas a gente sente a energia dos povos indígenas também, né? Então, essa mistura foi muito delicada, né? Foi um trabalho de muita sensibilidade, assim, para a gente de jeito nenhum cair nesse lugar. Então, aí, por um momento, a gente pensava, não tem que ter roupa. E a gente ficava, não, mas também não tem que ser nu, porque índio não é só isso. E aí, né, debate, vai para frente, vai para trás. Então, acabou que a gente tem um figurino que, digamos que não remete diretamente a nenhuma cultura indígena, mas a gente tem as simbologias, né, os traços geométricos, né, os tons da roupa, né. Então, a gente trabalhou os símbolos, né, uma simbologia mais ampla, né, e não ser algo direto, né, de algum povo específico, né, porque a gente sabe que tem povos que até hoje em dia, por exemplo, as mulheres já estão, né, com os seios de fora, com seus colares e tal, enquanto tem outros que a gente, no povo chucuru, no povo Pancararu mesmo, estava acontecendo o ritual, e no meio do ritual, as pessoas chegavam com as suas motos e a sua bolsinha com um cachimbinho, então, tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, não tem como a gente separar, né? Tá tudo junto. E aí, é isso, né? Por exemplo, a nossa estética, ela foi dentro desse lugar de um campo mais simbólico, mais amplo, né? Da simbologia, de nada específico ou direto, né? De um povo específico. A partir da nossa leitura, né? Mais ou menos isso, eu acho. Eu esqueci a pergunta, mas espero que tenha respondido. Mas é isso mesmo, assim, é bonito a gente ver que não existe uma vontade de copiar, né? Uhum. Existe realmente uma vontade de captar aquela essência e trazer um pouco dessa essência para o público, né? Com o meio de desenvolver os sentidos, de trabalhar os sentidos, de trabalhar uma coisa do encantamento, até um pouco do transe, né? Então, existe um trabalho muito, muito bonito, assim, de vocês, de muito respeito, né? Pode falar. Sim, com certeza, muito respeito. O que eu queria dizer é uma das coisas que a gente faz em cena, que digamos que não é nosso, é o toré. Mas a gente também entende que em cada povo a gente vive um toré diferente. Então, a gente também podia ter o nosso toré, né? Então, que corpo é esse? Que não é o corpo de nenhum deles, né? Então, a gente criou um outro corpo, né? Comprar um outro toré. Então, o toré, né, é uma característica bem indígena, mas a gente pensou nisso, né? Que em cada povo a gente viu que o toré ele funcionava de uma forma diferente, né? A cadência diferente, o peso diferente, o ritmo. Então, a gente também pensou nisso, né? Tipo, a gente pode também construir o nosso toré, né? Como é que a gente sente o toré? Porque no nosso corpo, é engraçado, porque quando você vê os vídeos da gente na roda de toré, a gente dizia, menino, que é isso? Porque no corpo de cada um funcionava de um jeito diferente, né? E aí, quando você vê o povo dançando, é outro corpo, né? É outra relação com a terra, com tudo. Então, o povo que nasceu ali e participa daquele ritual desde sempre. Então, existe uma outra construção de corpo, né? E quando a gente estava ali, né, não mais que de repente vivenciando, o nosso corpo vem de outras experiências, né? A gente se olhando nos vídeos, depois se achando completamente desengonçada. Gente, a gente estava passando vergonha. E aí a gente foi entendendo isso, né? Que no nosso corpo é diferente, é outro toré, né? Porque a gente não tem a mesma construção de corpo. E mais ou menos isso. Eu queria puxar aqui agora 2 perguntas que a Sueli fez para vocês. Mas primeiro eu queria puxar um comentário que ela colocou, né? Sobre a questão do convite para a Assembleia dos Chucurus. Que esse convite ele confirmou que o espetáculo tocou e encantou eles, e eu acho que é bem isso mesmo.
Bom, ela perguntou como foi que ficou o trabalho de vocês com eles nesse período da pandemia? Se deu para continuar com os cuidados necessários ou se foi meio que interrompido? Então, eu acho aqui, pelo menos, as aldeias fecharam, né? Justamente porque aqui se complicou muito, também teve... Porque aqui de 5 em 5 anos, às vezes os rios enchem muito, né? Aqui a gente está nesse processo também. Alagou, muito rio cheio, muita perda, né? Porque geralmente algumas aldeias eles moram bem na beira do rio, então assim, ninguém previu, a natureza está muito imprevisível, né? Inclusive porque a gente só explora ela, né? Só explora. Então, devido a essas coisas todas, eu acho que é ela se mostrando para a gente, né? E aí, devido a isso, a pandemia, tudo isso, ficaram fechadas as aldeias. Estão fechadas ainda, né? E é importante também, eu acho, estar fechado. Porque, no sentido de, para cuidar, né? Porque uma doença dessa, pega a aldeia todinha, né? Assim, e é claro que eu sei, assim, amigos e Auá, né, lá também tem internet, falaram que chegou o Covid lá, assim, pegou alguns mais velhos também, né, assim, mas eles tentavam não se entregar, tipo, tava doente, mas vamos jogar bola, vamos tomar chá, e tomavam muito chá e planta da floresta, né, e assim, às vezes eu acho que a gente às vezes complica muitas coisas, mas para ele parece ser mais simples algumas coisas, sabe? Da, da vida e morte, saúde. Então, aqui a gente continuou assim, não podendo. Inclusive, a gente está com um projeto que a gente aprovou na Aldir Blanc, que é um circuito que a gente vai fazer nos municípios. A gente está preparado para levar o Canarô, finalmente levar o Canarô para a aldeia. Mas devido a esse fechamento e devido a tudo isso, a gente está esperando, né? Porque talvez a gente tenha que gravar os espetáculos nossos e botar eles num site, né? Num lugar, né? Para o festival, ou a gente vai ter que esperar um tempo, né? Para poder chegar à aldeia, tipo 1 mês. Eu pensava que a gente já vai fazer 1 ano que a gente está nessa doença, né? Chegando agora em março, eu acho, né? A gente vai fazer 1 ano. E do jeito que tá, eu tô vendo que eu acho que a gente ainda vai ficar mais 1 ano nisso, né? Assim, é claro que o tempo está passando correndo, mas eu acho que ainda vai ser um período bem ainda difícil aí. Mas a gente continua, eu pelo menos aqui continuo nas conversas pela internet também, nas poucas aldeias que tem. E aqui e ali tem alguma aldeia que tem um orelhão, né? Assim, é muito doido, né? Que a pessoa viaja praticamente ali um rio, né? São 5 dias de barca. Aí tem 2 dias que você chega numa aldeia e tem um orelhão. Aí aqui e ali tem alguma amiga que liga para mim, né? E aí, irmã Dani, né? Que eu sou a irmã Dani, né? Então, me liga e fala como é que tá, pergunta como é que tá aqui, porque também eles são muito preocupados. Assim, quando a gente se torna da família, quando a gente se torna parente, é uma outra coisa, né? Assim, é muito lindo porque eles têm uma preocupação, né? E ao mesmo tempo que eles têm essa preocupação com a gente tem essa preocupação com eles também, né? Assim, de estar dando o melhor, porque quando vem geralmente tem alguns indígenas que vão para a Europa fazer rituais lá, né, de ayahuasca e tal. Geralmente eles ficam hospedados aqui em casa quando vêm, passam aqui por casa, ficam alguns hospedados e eu tento servir na mesma comodidade, porque assim eu vejo para eles que essa questão, né, que a Tainá do presente que eles deram, né, eles gostam assim, um dos cafés da manhã maravilhosos que eu tive foi dentro da aldeia, sabe? Tipo, carne de veado, macaxeira, né? Que é aipim, não sei se é aí, é aipim, macaxeira. Um café, e aí peixe bem fritinho, assim, bem fritinho mesmo, assim, um café. E para eles é importante, sabe? Mostrar essa abundância e receber todo mundo na abundância, porque é isso, né? Eles têm muito essa coisa, eu trato você do jeito que eu quero ser tratado, né? Então,
Eu vejo muito isso. Eu passo a palavra que eu acho que eu respondi. Essa questão do Covid foi muito delicado, continua sendo muito delicado, né, para os povos indígenas. A gente não está fazendo nenhum trabalho com eles atualmente, mas durante o ano passado, a gente, enquanto estávamos planejando, né, novos projetos, novas ideias, a gente teve algumas ideias, né, de fazer com eles, e aí chegou um momento que a gente se achou muito, muito arriscado, né? A gente ficou pensando, né? Não, a gente vai ser o quê? A galera que está vindo da cidade para levar a doença. Então, a gente disse assim, não vamos fazer, não vamos levar lá, porque a gente ficou com muito medo, assim, né? Porque quando chega lá é uma assistência muito mais difícil, né, de saúde. Então, a gente disse, não vamos fazer. E a gente tem acompanhado nossa amiga Bia Pancararu, que ela trabalha na saúde pública da aldeia. Então, todo esse trabalho, né, que foi feito para conseguir fechar as aldeias, para poder acompanhar de casa em casa, né, como é que estavam as pessoas, e quem estava doente, isolar. Então, assim, eles tiveram um cuidado muito grande, assim, né, de não deixar que a doença se espalhasse dentro da aldeia, né? Então, assim, a gente se empolgou, o projeto estava quase pronto, assim, chegou uma hora que a gente disse, gente, acho que vai ser muito perigoso isso, porque a gente nunca sabe se a gente está levando algo ou não. Aí lá vai a gente, o povo indígena, aí o povo está lá, todo cuidadoso, aí chega a gente e leva alguma coisa. Imagina, a gente assim, tipo, na mesma hora, assim, meu Deus, Deus me livre, nunca que pode ter a gente para fazer isso, então vamos esperar e deixar eles estarem protegidos, né? E aí dificultou mesmo. Aí ficou para outro momento, né? Essa continuidade de trabalharmos juntos. Sim, com certeza. Acho que mais prudente, né? A Sueli também perguntou como vocês fazem a pesquisa para trabalhar e focar nos temas que são relevantes para eles, mas eu acho que, na medida da conversa, a gente acabou respondendo, né? Vocês acabaram respondendo essa pergunta. Bom, a gente sabe que dentro de um grupo de teatro existe muito trabalho de gestão e produção. E a gente acha importante falar um pouco sobre isso e que essas informações elas sejam compartilhadas, porque muitos grupos eles resistem e sobrevivem a partir das estratégias de organização entre os próprios integrantes, né? Taína, como é que é feita essa organização dentro do teu grupo, né? O grupo Totem? No Totem a gente trabalha de forma coletiva, completamente assim, coletiva, a gente decide tudo coletivamente. A gente sempre faz os planejamentos coletivamente, né, de tudo, de projetos, de oficinas, de montagem, né? Mas é isso, né? Eu estou mais nesse lugar da produção. Então, o Grupo Totem, ele passou, né? A gente está com 32 anos esse ano, a gente só de 2012 para cá que a gente conseguiu receber pelo que a gente faz. Então, até então, o grupo sempre trabalhou junto, né, com o núcleo do grupo, mas com alguns parceiros para poder acontecer as coisas. Então, por exemplo, tem gente que não era do grupo, mas se emprestava seu carro para poder levar as coisas do espetáculo. Então, assim, a gente sobreviveu, né, durante muito tempo, contando com essas parcerias, né, com pessoas que não integravam, mas que estavam juntos para ver o trabalho acontecer. Então, foi uma luta muito grande, né, principalmente do meu pai, né, e da minha mãe, que vem financiando, né, o trabalho. A gente pagava para trabalhar. Então, todo mundo trabalha em outras coisas, né, para poder fazer o que a gente faz no Totem, né? Então, viver do Totem ainda não é uma possibilidade. E a partir do momento, né, em que a gente conseguiu aprovar alguns projetos, né, de financiamento, né, de incentivo, né, de cultura, principalmente, foi que a gente conseguiu estruturar melhor, né, porque a gente também tem uma produção muito larga.
E aí a gente vinha fazendo um milhão de coisas, uma atrás da outra, e a gente, inclusive, se preocupa, né, no sentido de que a gente tem muitos trabalhos prontos, mas que morreram no tempo, porque a gente já entrou em outra coisa, já era, e a gente ficou, gente, a gente devia voltar naquilo, a gente devia remontar, a gente devia manter no repertório, e aí a gente já está em outros interesses, né, já é outro tempo, e aí tudo muda, e aí acaba que a gente nunca volta. Então, tem muitos trabalhos que a gente fez uma vez só, e por mais que a gente ame, não é mais o momento de estar trabalhando ele. E aí, quando a gente começou a aprovar os projetos, a gente conseguiu passar mais tempo, né, num trabalho, né, numa produção, um ano fazendo uma pesquisa, né, fazer uma residência, trazer pessoas de fora, né, para contribuir com a produção do grupo. Então, tudo isso foi sendo construído, né? É bem complicado. E aí é isso. Ultimamente eu estou mais nesse lugar da produção, né? Então, por exemplo, para ir para os povos, foi uma dinâmica muito louca. A gente conseguiu chegar, a gente conseguiu ficar, colchão para todo mundo, e transporte, né? E alimentação, então tudo isso foi super complicado, porque também tem as burocracias, né? E como você vai prestar conta que você pagou um alimento, que não sei o que lá. Então, assim, né? Chega para ajudar, mas também chega para complicar, né? Porque não é simples, né? Lidar com a cultura, inclusive, né? Todas as prestações de contas e todas as ginásticas que a gente tem que fazer. Ah, precisa do dinheiro agora, mas tem que mandar um e-mail para a reunião do próximo mês, ou daqui a um mês que você vai ter um retorno para saber se pode usar. Então, é uma coisa que, né, vai demandando mais tempo, mais energia e tal. Então, assim, eu estou mais nesse lugar, né, da produção, mas a gente fazendo tudo junto, assim, decidindo tudo junto. E também dividindo, né, trabalho, né, vá fazer uma inscrição num festival, mas aí eu vou reunir as imagens, tu vai preencher o formulário, tu vai não sei o que lá, né, fazer um projeto, e como é que a gente faz? Eu faço o orçamento, tu vai reunir os anexos, tu escreve o texto, e a gente vai se ajustando, né? No máximo que a gente consegue, né? Sempre tem alguém um pouco mais sobrecarregado, mas a gente sempre volta para esse lugar de fazer junto tudo, né? De tentar distribuir as tarefas. Que legal, é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Eu gosto de falar que o teatro é meio que um trabalho de formiguinha, porque realmente todo dia a gente está ali carregando um pouquinho para conseguir montar, né, nossos espetáculos. Dani, como é que o Grupo Vivarte, né, que é o que você faz parte, que você é uma das fundadoras, que ele se mantém no estado do Acre? Como sempre, com grande luta, esforço, né? E ao mesmo tempo que essa luta, esse esforço é essa missão, acho que essa missão de ser artista, né? A gente tem uma sede, depois de anos pagando aluguéis, indo de aluguel em aluguel, porque a gente, como grupo, a gente vai acumulando coisas, né? Então, a gente, nessa sede do grupo, eu moro, é minha casa. A gente, durante um tempo, a gente aqui recebe pessoas da América Latina e tal, né? Assim, mas é claro, a gente tem tipo um editalzinho, sabe? Não é um edital, não, mas tipo tipo as regras da casa, né? Assim, geralmente quem quer se hospedar grupos querem fazer vivências, né? Então a gente manda para esse grupo, a gente tem isso, a gente tem essa estrutura, né? Se vocês quiserem, e se a pessoa não é de grupo, né? Assim, por exemplo, a gente só hospeda, se não vem o grupo, a gente não hospeda homens, né? A gente só hospeda mulheres, né? Que é uma casa que a gente só está trabalhando assim na hospedagem com mulheres, né? Não que a gente queira ser feminista e tal, mas é porque a gente vê assim que a questão do feminicídio tem aumentado muito. Então, como nossa casa é administrada por mulheres e a gente tem um cuidado com isso, né? Então a gente geralmente a gente hospedava mulheres e homens, mas depois de um tempo a gente teve
muita coisa boa, mas também teve muitas dificuldades, né, nisso também. Então a gente optou por estar, né, assim, colocando um gênero específico, né? Mas é claro que a gente abre, se é alguém que a gente conhece, né? A gente sempre manda as regras da casa. Se a pessoa, sim, e tem uma cota também para ajudar nisso, né? Como grupo, a gente vai se virando. A gente antes eram pessoas que tínhamos dentro do nosso elenco 20, 15 pessoas, mas a gente teve que diminuir porque as leis de incentivo à cultura diminuíram também. A gente é um grupo que tem pessoa jurídica, né? Nós somos pessoa jurídica, a gente tem uma diretoria ali, mas todas as pessoas que a gente tem uma cota. Quando a gente faz uma apresentação, a gente tem que tirar uma parte para o grupo. Tem a grana dos cachês, né? O dinheiro dos cachês, mas a gente tem que ter um dinheiro que a gente, mesmo que, tipo, mas a conta de luz e a conta de água tá paga. Mas a gente tem uma poupança que a gente bota para os próximos espetáculos. Porque geralmente a gente, quando vai montar um espetáculo, a gente precisa de figurino, precisa de um lanche, né? Também a gente gosta muito nos nossos ensaios, a gente pelo menos oferecer para os nossos atores lanche, né? Porque a gente sabe que todo mundo que vive dessa arte, a gente às vezes está na correria, correndo para lá e para cá, às vezes não tem nem tempo de comer, aí chega no ensaio, sabe? Porque eu sou atriz também, eu vivencio isso também. Então, assim, as pessoas que eu quero que trabalhem comigo não sabe, é aquelas delicadezas do receber o outro também, né? Assim, dentro do nosso trabalho. Então, a gente diminuiu a quantidade, geralmente nossos espetáculos não passam de 5 pessoas, e a gente tenta potencializar, né, esses nossos atores. Potencializar, que eu digo, durante os ensaios, eu sou uma multiartista, então, tipo, eu canto, toco, danço, então tudo isso que eu sei fazer, eu boto isso também para os atores fazer. Os atores, geralmente, quem entra aqui pelo Vivar sai tocando alguma coisa, ou sai pelo menos, ou às vezes que entra músico, sai conseguindo fazer algum trabalho de corpo melhor. Então, e a gente começa a ter também, assim, os nossos grupos de teatro, eles são escolas. É ali onde primeiro a gente ensina, aprende teatro. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso, né, também, assim, eu trabalho muito essa vivência com os atores, né, que entram para o Vivace. E aí tem toda uma burocracia também para entrar para o Vivace. Você tem que estar trabalhando com a gente pelo menos 2 anos para você fazer parte desse grupo, né, que... Então, a gente tem todas umas regras, justamente porque a gente, como grupo, e sonho e ideal, a gente foi atrás disso, de construir espaço, de ter esse espaço, né, de estar ali com a comunidade também, mas principalmente essa questão, né, gente, porque assim, uma coisa eu boto muito na cabeça, eu falo para todo mundo, né, que trabalha comigo, gente, a gente não vai ser rico fazendo arte, me desculpa, perdoe, mas a gente não vai ser rico, isso aqui é uma coisa muito de missão, de coração, é claro, e eu tenho isso para mim, sabe? É claro que se de repente a gente participar de um Big Brother, ou de repente ser chamada para a Globo, ser um artista global, né? Não sei, nem eu sei. Talvez, né? Quem sabe? Mas como a gente tem essa situação daquele artista na comunidade, então eu falo, gente, a gente não vai enricar com a arte, gente, né? Assim, a arte, até porque eu acho que a gente não lida com essa coisa da riqueza com dinheiro, né? A gente não trabalha com isso. É outra riqueza que a gente tem dentro desse trabalho com a arte. É um contato aqui, né? Por exemplo, aqui a gente está conversando. Daqui a pouco, depois dessa pandemia, a Isis vem para cá, Samar vem para cá, para casa de vocês. É muito essas trocas. Aí tem um pessoal lá de Portugal, lá da Itália. Então, eu acho que a gente, né, é a nossa qualidade de vida. Então, a gente não vai ficar rico, mas também a gente não vai passar fome. Eu confio muito nisso, porque a gente sempre, quando apoia com feijão, para a gente comer. Porque as pessoas, geralmente, eu acho que o povo, a comunidade, eles veem isso mais importante do que os nossos políticos, infelizmente, né? Porque os políticos tinham que ver isso com muita importância. Mas quem tem mais como importante são as nossas comunidades, é onde a gente trabalha, né?
E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Passo a palavra. Adorei. Ô, Dani, hoje são quantos integrantes no grupo? Porque você falou 20, eu disse, como assim? Então, a gente tem 8 pessoas, mas dessas 8 pessoas que participam dessa diretoria. Hoje em dia, assim, a gente tem 3, 4 pessoas que, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha em todos os espetáculos do Vivarte, eu estou lá. Ou estou na produção, ou estou no figurino, ou estou fazendo alguma coisa, né? Mas geralmente a gente tem, tipo, atores que são elencos diferentes, justamente porque se a gente bota um ator que vai estar em todos os elencos, a gente às vezes dificulta, porque vai que esse ator, né, vai ter que viajar e aí vai deixar a gente na mão. Então a gente trabalha muito com outras possibilidades, né? Assim, tenho 3 elencos num espetáculo do Canarô, mas aí no Gira Mulher eu já tenho outras 3 pessoas que estão trabalhando comigo na técnica e na atuação. A gente tenta diversificar para não ficar muita coisa assim, porque geralmente a gente faz espetáculo também para isso, né? Para a gente poder viajar por todo lugar aqui do Acre, do Peru, da Bolívia, né? Aqui que está aqui perto, mas para a gente viajar, né? E a gente sabe que hoje em dia um palco giratório, né? Que são os nossos projetos ápice, né? Eu acho que é os nossos sonhos de artista é participar de um palco giratório ou de uma Amazônia em cena. A gente sabe que eles escolhem grupos pequenos, né? Então a gente tenta potencializar esse grupo, né? Dar suporte para fazer algo que a gente possa circular por qualquer lugar. Mas é isso, eu respondi. Sim, é porque eu fiquei pensando, nossa, 20 integrantes, você manter um grupo de teatro com 20 integrantes, assim, é muito difícil, né? E o Totem, Taína, tem quantos? Nós somos 6. 6. Somos 6. Inclusive, lá o Fred é o diretor, né? Ele não vai para a cena. Ele vai para a cena como músico. Ele tá como músico? Ah, legal. Aí tem Inaê, que é também sua irmã, é isso? É. Eita, todo mundo da família. Todo mundo. No grupo. Aí a gente tem também Juliana Nardim, Iris Campos, né, que estão em cena com a gente, né, como atriz performer. Aí da família a gente tem também Cauê, que é músico também. Ele também toca, mas ele não necessariamente é do grupo, mas sempre está tocando com a gente. E tem o Irá, que é quem faz as nossas artes gráficas, né? Ele é o nosso designer, que é o meu irmão também. Então, assim, né? Todos, ninguém foge, todo mundo tem um papel. Agora, para sempre em retomada, né? Como eu disse, nós somos 6, mas o espetáculo são 12 pessoas, né? São 8 pessoas em cena, contando performers e músicos, e 4 pessoas na técnica, né? Então, a gente tem uma equipe que não é do grupo, mas que é do espetáculo, né? Que precisa viajar com a gente. E retomada é uma dificuldade. Gostaríamos muito que fôssemos poucos e que pudéssemos viajar muito, mas, assim, ele é tão redondinho, sabe? Ele está tão pronto que a gente não tem o que fazer. É isso. Quem quiser que leve. Quem não quiser, não leve. É isso Porque aí. é muito, muito, muito triste isso também, né? Assim, por mais que a gente pense, né? Que a gente precisa ser mais prático e tal, mas às vezes o trabalho ele demanda uma técnica, ele demanda um corpo, né, físico, que uma pessoa em cena não vai dar o que a gente queria. Então, assim, é muito triste, né, a gente ter que adaptar, né, os nossos trabalhos, os nossos grupos, as nossas produções para poder circular, assim. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né, porque massa seria, né, todos os grupos, uns espetáculos do jeito que for, poder circular, né, esse é o sonho.
Então, a gente foi indicado para o palco giratório, né? Retomada foi indicado. E o projeto que foi aprovado, né, foi um solo. Então, é triste, né? Porque você tem o potencial, né, para fazer uma circulação, senão você não seria indicado, né? Mas aí você vê que as escolhas, né, vai por outro caminho. Então, é complicado. É bem Por outro lado, a complicado. gente percebe isso, né? Que a gente não pode estar amarrado nesse lugar, né? Toda a próxima montagem, vamos ver se a gente tem menos pessoas em cena para também facilitar a circulação e tal. É um dilema muito grande, assim, né? Estar no grupo e quem é que não vai estar em cena? Quem é que quer sair? Né? Então, assim, é um processo. Você faz parte da pesquisa sozinha, tá? Mas tu não vai poder, não, né? Assim, fazer. Então, menina, muito difícil isso. A gente não pode pensar só no artístico, só na cena, o que vai ser melhor para a cena, né? A gente tem que pensar em diminuir cenário, em diminuir elenco, em diminuir técnica, é uma tristeza. Mas vamos lá, que a gente consegue mesmo. E como a gente insiste em montar com música ao vivo, aí não dá, assim, sempre vai ter mais 2 ou 3 pessoas que não estão atuando, assim, né? Que tá só como músico. E aí a gente sempre fica nesse dilema que não abre mão, assim, de ter música ao vivo. Não, e não faz sentido, né? Aquele espetáculo sem música ao vivo, porque ela também faz parte do espetáculo. Exatamente. Exatamente. São Bom, escolhas, né? Tem que fazer essas escolhas. A vida é isso. É fácil. Bom, essas lives costumam acabar no piscar de olhos, assim, quando a gente vê, pum, acabou. Que é tanta coisa, né? É tanto aprendizado, é tanta partilha. Agradecer pela generosidade de vocês, por compartilhar um pouco da história de vocês, da jornada, dos conhecimentos aqui. Muito obrigada. Tem sido uma experiência incrível, assim, essas trocas com várias mulheres de estados diferentes, do mesmo estado que a gente, estar junto e criar essa rede, né, de mulheres potentes, mulheres artistas, atrizes, diretoras, dramaturgas, enfim. E a gente só tem a agradecer pela generosidade, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Eu quero agradecer. Não, eu queria só dizer. Então vai, Tainá. Queria só dizer que eu amei, meninas, amei mesmo. Assim, a oportunidade, né? Poder conhecer Dani, o trabalho dela. Eu fiquei completamente encantada com essa ideia de Teatro da Floresta. Que coisa bonita que vocês estão construindo. E, enfim, me sinto muito honrada mesmo, muito grata, né, de vocês. Eu vim para a live pensando em várias perguntas para fazer a vocês. Eu sei que eu vou poder fazer perguntas, porque eu já fiquei pensando como foi que elas conheceram o meu trabalho, ou o trabalho de Dani. Como é que elas pensaram? Eu acho que eu não vou ter esse espaço. Mas, assim, eu fiquei muito interessada, né, porque eu não conhecia o trabalho de Dani, né? Então, assim, essas distâncias, né? O Brasil é tão grande que aí eu fiquei nessa, né? Que honra poder estar aqui, né? Poder trocar com uma experiência tão diferente da minha e tão interessante, tão rica, assim. Sou muito grata mesmo de vocês apresentarem, né? Tantos universos, assim, ao mesmo tempo. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Respondendo rapidamente a tua pergunta, eu já conhecia o Grupo Totem, já sou admiradora do Grupo Totem faz tempo,
e a gente sempre, antes de começar as lives, da gente pensar as lives, a gente escolhe temas. E a gente queria trabalhar com o tema com povos originários, né? Porque a gente já trouxe a ancestralidade a partir da visão do povo afro-brasileiro, com a Unisagé e a Naná, e aí a gente ficou nessa pendência, assim, não, a gente quer trazer isso. E eu acho que o Totem é um grupo, foi o primeiro grupo que eu pensei, assim, né? Até porque vocês são uma referência aqui em Pernambuco, e Dani foi uma pesquisa que a gente fez, assim, porque a gente viu que a gente já fez algumas conexões, conexão Pernambuco-São Paulo, Pernambuco-Bahia, e a gente queria trazer alguém do norte do Brasil, e a gente ficou pensando, nossa, seria tão incrível se a gente conseguisse alguém do Acre, de repente, e foi quando surgiu Dani, assim, na vida da gente, a gente soube do espetáculo primeiro, e aí eu fui catar no Instagram, e aí foi assim que surgiu essa live. Que joia, obrigada. E falar também, Eu aproveitando... que também agradeço muito, muito mesmo. Achei linda essa questão interconectar, né? Porque nosso país é enorme, gente. O país grande, né? Assim, agora tá difícil, né? Viajar para a Europa, mas falavam que é mais fácil a gente viajar para a Europa do que por dentro do nosso Brasil, né? E eu sou aquela pessoa que amo esse país, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil, sinceramente, não pelos nossos políticos, né? Mas pelo nosso país, por cada pessoa, por nossos mestres, todas as pessoas do Brasil, afro, indígenas, são pessoas incríveis, né? Eu que agradeço muito vocês terem, né, chamado, assim, eu fico muito feliz mesmo, né? Ainda mais, assim, vocês chegaram nessa questão, já estou nesse mundo liveniano, essa questão do projeto lá de mestrado lá com o Zeca Ligê, né, com o pessoal da Unirio, que eu fiquei super feliz, né, assim, cada vez mais eu acho que esses encontros com vocês incentivam muito Opa, Sueli está querendo falar. Eu não sei, a Sueli ia falar? Eu não sei. Aí eu parei. Eu acho que foi que sem não. querer. Mas agradecer, né? Agradecer a todas mesmo, muito, muito grata por tudo mesmo, por toda essa, né, assim, isso incentiva a gente. Faz a gente, né, na verdade, nessa pandemia, né, a gente ficar burocochô, né, a gente não ficar burocochô, porque a gente sabe que tem mais guerreiras por aí, mulheres batalhadoras, e eu acho muito importante essa questão de estar erguendo mulheres, a gente estar mais, assim, juntas, né, inclusive eu estou montando um espetáculo Gira Mulher, que eu pego essa questão do arquetipo de nós mulheres, né, eu estou estudando mitologia grega, estou estudando orixás, né? Então, assim, às vezes eu fico olhando assim na mitologia grega, como as mulheres competem entre elas, os mitos fazem nós competindo. Eu acho que é uma nova era, é nós nos tornarmos mais irmãs mesmo, assim, a gente aprender a ver a beleza da outra, né? Como aquelas frasezinhas prontinhas que estão saindo. A beleza da outra não ofusca a sua beleza, né? Ela contribui. Então, acho que essas redes é para isso, para fortalecer e pensar que a gente é um gênero oprimido por muito tempo, né? O que é o feminicídio? Sinceramente, gente, o feminicídio tem crescido muito, né? Cada vez mais a gente tem que se proteger e proteger nossas irmãs mesmo, porque a coisa tá muito louca, né? Assim, então, é isso, meninas, gratidão. Como diz o povo aqui, indígena Rauchi Rauchi, os Guarani dizem Agudjevete. Muito grata, viu? De coração. Quero agradecer também, aproveitar esse momento, dizer que que essa é uma ação com recursos da Lei Aldir Blanc,
da Secult, da Fundarp, e dizer que a gente ainda vai ter mais um ciclo, que vai ser divulgado logo menos, que será ainda em março, então estejam todos convidados. E é isso, uma boa noite a todos. Muito, muito, muito obrigada pela presença de quem está aqui com a gente. Muito obrigada novamente pela disponibilidade de vocês duas, artistas maravilhosas que vieram abrilhantar aqui a nossa pesquisa. E uma boa noite. Boa noite, meninas. Foi lindo, viu? Amei. Continue esse projeto. Tá linda essa conexão de mulheres, viu? E amei o tema indígena. Amo, amo. Minha tataravó era índia, tem uma ligação muito forte. Eu amei, amei. A minha irmã também assistiu, a gente ficou encantada. Parabéns, viu, a vocês, a Taína e também a Dani. Viu, você, Isis, né, pela iniciativa, né, Samara? E as meninas, né, que trouxeram tantas informações ricas para a gente. E obrigada mesmo por esse momento. Beijo. Continue com o projeto. Obrigada. Ele arrasou na participação. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. E fiquem ligados aí, que já já vem outras lives. Beijo, meninas. Vida longa. Beijo, gente. Vida boa longa. noite a todas.